Existem pessoas que têm uma fé muito grande em deuses de pau, de pedra, de metal, de gesso, de papel. Pessoas que têm uma fé muito grande nos espíritos, que a Bíblia diz, ou melhor, o Senhor Jesus disse, que vieram para roubar, matar e destruir. Mas tem pessoas que têm uma fé muito grande neles, e uma fé verdadeira, mas o altar é falso, o altar é equivocado. Existem aquelas pessoas que até conheceram o altar de Deus, mas por algum motivo, por alguma razão, e nada justifica, se afastaram do altar. Existem também aquelas que se entregaram e estão definidas, se entregaram, estão no altar e permanecerão até o fim, porque estão definidas. Mas existem outras que estão sendo enganadas, iludidas, mas não por Deus, não pela igreja, mas enganadas, iludidas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Pessoas que, pelo fato de estarem dentro da igreja, pensam que estão no altar, mas estar dentro da igreja é uma coisa, estar no altar é outra coisa. E existem sinais, existem evidências que mostram que a pessoa está apenas dentro da igreja. Por gentileza, preste atenção. Por exemplo, a pessoa, ela tem anos na igreja, mas ela tem medo de inveja, ela tem medo de olho grande, ela tem medo de saravá. Mas a pessoa está anos na igreja, mas é um sinal, é uma evidência que ela não está no altar. Porque se ela estivesse no altar, ela estaria no esconderijo do Altíssimo, guardada e protegida. Outro sinal, outra evidência que mostra que a pessoa está apenas dentro da igreja, mas não no altar, é quando ela despreza as coisas espirituais. E quantas pessoas que desprezam as coisas espirituais, quantas pessoas que desprezam o que Deus tem dado. Claro, existem situações que é por causa do trabalho, existem situações que é por causa da faculdade, mas quantos que desprezam o que Deus tem dado no aspecto do horário da reunião, no horário de chegar na igreja, ou no horário de sair antes da reunião. Então é um desprezo, é uma falta de consideração. Isso mostra que a pessoa, ainda que esteja na igreja, ela não está no altar. Quantas pessoas que desprezam a voz de Deus, a palavra de Deus, mas estão dentro da igreja. Mas eu duvido que uma pessoa que está no altar despreze a voz de Deus, despreze a palavra de Deus. E por favor, a nossa intenção é ajudar. A nossa intenção é ajudar. A pessoa muitas vezes despreza a voz de Deus, despreza
a palavra de Deus por algo chamado de celular. Celular. Por exemplo, se alguém importante está falando com o Senhor, e uma outra pessoa começa a falar com o Senhor também, com toda certeza o Senhor vai dar ouvidos à voz que for mais importante. Não é verdade? Sim ou não? Mas quantos que na hora da reunião estão na rede social, na hora da reunião estão atendendo telefonema, estão digitando, estão escrevendo. Ou seja, a pessoa está desprezando a palavra, trocando a palavra por outra palavra, mas ela está onde? Na igreja, mas ela não está no altar. Porque da mesma forma que existem evidências, sinais do que a pessoa, que provam que a pessoa está apenas dentro da igreja, existem também evidências, sinais que provam que a pessoa está no altar. E quem está no altar depende apenas, exclusivamente da palavra de Deus. Então quem vive no altar, essa palavra aqui vale mais do que ouro, porque sabe que a sua vida depende dela. Você vê, existem família, e com certeza aqui em Campo Grande, se tem um lugar que existe, é aqui em Campo Grande. Famílias tradicionais, famílias que valorizam o momento onde a família está unida, e que diz assim: olha, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora das refeições, celular fora da mesa, porque a mesa é sagrada. A igreja, a casa de Deus, não seria mais sagrada do que uma mesa? Então são sinais, pessoal, são sinais, são evidências que mostram que a pessoa até está dentro da igreja, mas não está no altar. Quem está no altar não conta com A, B, C ou D, conta apenas com a palavra de Deus. Quem está no altar não conta com a sorte, porque a fonte da sorte é a mesma fonte do azar, e a fonte é o inferno. Então quem está no altar não vai contar com uma telecena, não vai contar com uma loteria, não vai contar com um jogo de azar, e o nome já diz tudo, não vai contar com horóscopo, não. Quem está no altar conta com a palavra. Então nessas poucas palavras nós falamos de 4 grupos, e eu faço parte de um dos 4. A senhora faz parte de um dos 4. Não em favor de solucionar problemas, porque problemas são solucionados pela fé. A exemplo de Elias, a exemplo do que estamos falando de Elias. Então os problemas são solucionados através da fé, mas a permanência no altar, a entrega de vida no altar, a permanência no altar fará com que haja a maior de todas as conquistas, que é a eternidade da nossa alma. Eu sei que essa palavra, de repente, ela não está atendendo a expectativa de muitos. Muitos, de repente, queriam ouvir uma palavra mais agradável. Mas a verdade é a seguinte: mais cedo ou mais tarde,
todos nós iremos morrer. Mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo vai desaparecer. Mais cedo ou mais tarde. E esse ser que existe dentro de você, e esse ser que vê através dos seus olhos, que ouve através dos seus ouvidos, que fala através da sua boca, e esse ser, qual será o destino final dele? Qual será o destino final dele? Quando a vida é colocada no altar, e no altar permanece, então a alma é salva, e ela passa toda a eternidade com Deus. Agora dá para entender a revolta de Elias, porque Elias estava revoltado, Elias estava indignado, porque havia uma indecisão em relação ao altar de Deus. E a palavra do Senhor Jesus condena a indecisão, indefinição. O Senhor Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, ou é ou não é. Mas quantas pessoas que estão indefinidas? É verdade, existem aquelas que entregaram a vida e dizem: no altar eu estou e do altar eu não saio. A pessoa está definida, mas existem aqueles que, ainda que a fé é grande, o altar são os altares do mundo. Altar é tudo aquilo que nós entregamos a vida e manifestamos a fé. Existem aqueles que até conheceram o de Deus, mas por algum motivo que não justifica, por alguma razão que não justifica, se afastaram. Então, existe esse primeiro que eu falei, o altar errado. O segundo, aqueles que se afastaram. O terceiro, aqueles que estão decididos a permanecer. E o quarto, aquelas pessoas que até estão dentro da igreja, mas não estão no altar. Então, quando Elias, ele viu aquela situação, ele disse assim, 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aí ele chama o povo a uma decisão, a uma definição, ou é ou não é. Ele diz assim: se o Senhor é Deus, seguiu. E como que eu posso segui-lo se eu reconheço que Ele é Deus? Como que eu posso seguir a alguém que eu não vejo? Como que eu posso seguir a alguém que é Espírito? Sendo obediente à sua palavra, sendo leal à sua palavra, sendo fiel à sua palavra, dependendo apenas da palavra. Não dependo de telecena, não dependo de loteria esportiva, não dependo da sorte, não dependo de horóscopo, não dependo da mãozinha de ninguém, porque a mãozinha de alguém, por maior que seja, é insignificante diante da mão de Deus. Então não dependo de nada e de ninguém, eu dependo apenas da palavra. Significa dizer que se a palavra diz: vem aqui pela direita, mas eu quero ir pela esquerda, mas a palavra diz para que eu vá pela direita, então eu deixo o que eu achava que era certo, e eu obedeço aquilo que a palavra diz.
Se a palavra diz para perdoar, ainda que eu não queira perdoar, eu vou perdoar, porque perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Se a palavra diz para que eu venha abandonar o pecado, mas o pecado me proporciona momentos de prazer, e eu gosto, mas se a palavra diz, ainda que eu venha gostar, ainda que eu não queira, eu tomo a decisão de abandonar. Se a palavra diz para que eu faça o certo, ainda que ninguém faça, e eu não faço o errado, ainda que todo mundo faça, a palavra diz, então eu vou obedecer. Eu serei obediente a ela, leal a ela, fiel a ela. Por quê? Porque eu decidi seguir a Deus. Eu escolhi pelo altar de Deus. Escolhi estar no altar, não apenas os domingos de 9h30 até 11h15, não, mas eu escolhi, por causa da eternidade da minha alma com Deus, porque a alma que estará na eternidade com Deus nos céus, é a alma que em vida se encontra no altar. Então, porque eu escolhi o altar, eu não aceito a ideia de estar apenas dentro da igreja, então eu vou obedecer a palavra, eu vou fazer aquilo que ela diz, eu vou depender dela. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Qual o critério? Preste atenção, por gentileza. Qual o critério para separar os muitos dos poucos? Há um critério. Se muitos são chamados e poucos são os escolhidos, há um critério. E o que separa é o altar. Os muitos permanecem apenas dentro da igreja, e os poucos estão no altar. Esse é o critério. Então, quando Elias disse, se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, está escrito, porém o povo nada lhe respondeu. Mas por que o povo nada respondeu? Porque o povo estava indefinido. E muitas pessoas estão indefinidas. Aí depois, se o Senhor desejar ler nos comentários da Bíblia Fiel, os comentários do bispo Macedo, aí o bispo colocou assim, ele colocou indefinição, coração dividido entre o Deus vivo e o falso Deus Baal. Eles cocheavam na fé, ou seja, eram aleijados espiritualmente. Estavam de um lado para o outro e não decidiam a quem seguir, como pessoas que querem a salvação, mas rejeitam a ideia de sacrificar o pecado. A pessoa quer a salvação, mas rejeita a ideia de sacrificar o pecado. A pessoa quer o Espírito Santo, mas não se entrega totalmente a Deus. Isso como se chama indefinição. Então, na época de Elias, Deus falou através do profeta. Deus falou através do profeta. Mas o povo não reagiu, o povo não respondeu nada. E hoje Deus tem falado. Deus tem falado. E muitas pessoas, não digo que seja o seu caso, entenda por gentileza, mas muitas pessoas não reagem,
Muitas pessoas não falam nada, mas não falam nada porque apresentam um silêncio diante de Deus. São pessoas que não aceitam a ideia, de falar com Deus e que haja da parte de Deus um silêncio. Mas Deus fala com elas através dos profetas e há da parte dela um silêncio. Porque ainda que ela fale alguma coisa, as suas atitudes e as suas reações mostram que há um silêncio no sentido de tomar uma decisão diante do altar. Então a pergunta é: qual é a sua condição diante do altar? Qual é a minha condição diante do altar? O Senhor é aquela pessoa que tem uma fé muito grande, talvez tenha vindo hoje pela primeira vez, e tem a fé muito grande, mas reconhece pelos resultados, porque não se trata de criticar religiões, não é isso, mas a inteligência questiona, se existe uma fé grande, por que não há um resultado? Então o Senhor é essa pessoa que tem uma fé grande, mas em altares equivocados? Ou é aquela pessoa que até conheceu o altar de Deus, mas se afastou? Ou é aquela pessoa que se entregou e permanece porque está definida? Ou de repente é a quarta pessoa, que até está na igreja, mas não está onde? No altar. Então, pelo bem da sua alma, é pelo bem do que é eterno, é pelo bem do que não acaba, é pelo bem do que não termina. Tome uma decisão nessa manhã, de se entregar, de abandonar tudo que é errado e de começar a viver de acordo com a palavra.